Olá! Hoje a gente vai falar sobre o intestino delgado. Então, só para relembrar vocês, eu fiz uma partezinha aqui, a última parte do estômago, na região do piloro, para a gente acompanhar a transição desse órgão para o intestino delgado, ok? Então, no estômago, a gente tinha glândulas somente na camada mucosa, né? Então, dependendo da região dessas glândulas, a gente tinha diferentes nomes e diferentes células compondo essas glândulas. E, por exemplo, na região da cardia, a gente tinha glândulas cárdicas, na região do corpo e do fundo, as glândulas fúngicas, e na região do piloro, as glândulas pilóricas. Tanto na cardia quanto no piloro, a gente tinha um predomínio de células mucosas compondo essas glândulas, né? Então seriam glândulas mucosas, principalmente produtoras de muco, sempre na camada mucosa do estômago. O que vai começar a acontecer? Outra coisa que a gente tinha era um revestimento simples cilíndrico, que na verdade não era reto, né? A gente tinha fossetas gástricas, que eram invaginações do epitélio na lâmina própria, né? Então formando essas criptas, ou chamadas fossetas gástricas. O que vai mudar? A gente vai ter uma mudança tanto na camada mucosa, né, do estômago em relação ao intestino delgado, quanto na camada muscular. Então, na camada mucosa, a gente vai ter o surgimento das vilosidades. Então, esse epitélio, em vez de ele invaginar, a mucosa, né, tanto o epitélio quanto a lâmina própria, eles começam a evaginar e formar estruturas que vão aumentar a área de absorção, tá? Então, o que vai acontecer? Em vez de a gente ter uma linha reta de células, a gente vai ter essas vilosidades formadas por células, principalmente por células absortivas. Então, isso vai fazer com que a área de absorção nesse intestino aumente com as vilosidades, né? E além das vilosidades, essas células do intestino delgado, elas vão conter microvilosidades, né, na superfície das suas células. Então, isso vai aumentar ainda mais a área de absorção, ok? Então, essas vão ser as diferenças básicas entre o estômago e a camada mucosa do intestino delgado. Além disso, no estômago, a gente tinha uma camada muscular subdividida em 3 subcamadas, né? Então, a gente tinha uma camada oblíqua interna, uma circular média e uma longitudinal externa. No intestino delgado, a gente volta a ter, como lá no esôfago, a gente volta a ter 2 subcamadas na camada muscular, 2 subcamadas de músculo liso, uma circular interna e uma longitudinal externa. Sempre lembrando que a gente vai ter os plexos, né, mioentéricos ou de Auerbach, também presentes entre essas 2 camadas no intestino delgado. A camada serosa, né, ela continua igual, assim como no estômago, e a submucosa também com seu tecido conjuntivo denso não modelado, com os plexos de Meissner, né, ou os plexos submucosos, e a gente vai ter uma característica que vai diferenciar as 3 regiões do intestino delgado. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Então, aqui do lado, eu coloquei tudo que todas as regiões elas têm em comum. Então, um revestimento do epitélio simples, cilíndrico, com microvilosidades e com células caliciformes. Logo abaixo, né, então as vilosidades vão estar presentes em todas as regiões também. Elas vão modificar de acordo com a região, mas isso vocês vão ver melhor na teoria, porque claro que na prática a gente fica um pouco difícil se a gente não tem todas as regiões para comparar, né?
estar presentes nas 3 regiões do intestino delgado. Na camada mucosa, assim como no estômago, em toda a região, tanto no duodeno, quanto no jejum, quanto no ilho, a gente vai ter glândulas. Tá? Essas glândulas, elas também vão ser glândulas com um predomínio mucoso. E o que vai diferenciar? Em vez de elas serem tubulares enoveladas, elas vão ser tubulares retas. Né? Então, essas glândulas, elas vão estar presentes na camada mucosa de todo o intestino delgado. E essas glândulas, como ela está presente em todo o intestino, a gente chama ela de glândula intestinal. Porque ela também vai estar presente, depois a gente vai ver, ela também vai estar presente no intestino grosso. Tá? Então, assim, essas glândulas são glândulas intestinais. E quem descobriu foi Lieberkühn. Então, elas também podem ser chamadas de glândulas de Lieberkühn. Ok? Sinônimos. Bom, então, assim como no estômago, a gente tem essas glândulas se abrindo, né, entre as vilosidades durante todo o percurso do intestino delgado. O que vai mudar? O duodeno, ele vai apresentar, além dessas glândulas tubulares retas na camada mucosa, a gente vai ter uma característica que nessa região a gente vai ter as glândulas duodenais ou de Brunner na submucosa. Então, elas têm a mesma característica das glândulas pilóricas que estavam na camada mucosa, e a gente vai ver que na transição para o intestino delgado, além da gente começar a ter um epitélio com uma mucosa com vilosidades, a gente vai começar a visualizar também glândulas na submucosa. Então, essas glândulas, supõe-se que como elas têm o mesmo material, né, mesmo muco, mesma construção praticamente das glândulas pilóricas, essas glândulas, elas vão se atravessar a muscular da mucosa e vão se colocar na submucosa. Mas claro que, né, o ducto delas se abre, assim como nas glândulas de Lieberkühn, aqui entre as vilosidades, ok? Na região do intestino delgado, tá? Então, isso é bem interessante porque eu coloquei aqui no desenho que a gente vai conseguir visualizar essa transição na lâmina também. E, inclusive, eu optei por fazer essa lâmina toda junta porque a gente vai conseguir ver essas 3 regiões na mesma lâmina. E depois a gente só diferencia o ilho em outra lâmina, ok? Bom, então, o que vai caracterizar a região do duodeno? Né? A nossa camada mucosa, ela vai ser praticamente igual em todas as regiões, tirando um pouco das diferenças das velocidades. Então, por aqui a gente não consegue diferenciar as regiões. A presença de glândulas de Brunner ou glândulas duodenais na camada submucosa, ela vai inferir que a gente está visualizando a região do duodeno do intestino delgado, ok? E aí a gente vai andando por essa lâmina e quando não tem mais essas glândulas duodenais, a gente chega no jejum, tá? O jejum, ele vai ser, vamos dizer assim, a formação básica, tá? Das 4 camadas, né? A camada mucosa, submucosa, muscular e serosa, propriamente ditas de um intestino delgado, tá? As glândulas de Brunner vão ser um plus no duodeno e o plus do ilho vão ser justamente as placas de Peyer. Não sei se vocês vão lembrar, a gente comentou isso na aula no começo da aula de sistema linfático, sistema imune, né? A gente falou sobre os nódulos linfáticos. E esses nódulos linfáticos, normalmente, eles vão estar individualmente dispersos em tecidos. Mas no ilho, que é a última parte, né, da absorção de nutrientes do intestino delgado, acaba tendo uma placa que vai, assim, tipo, não só um nódulo linfático, mas a gente vai ter vários nódulos linfáticos formando uma barreira de defesa para que nada que não deva ser absorvido seja absorvido. Tá? Então, isso vai ser a característica do ilho. E eu coloquei tanto
nódulos linfáticos na submucosa quanto na mucosa, porque vai depender muito do que está acontecendo naquela hora, naquele local. Então, se tiver algum antígeno, alguma coisa entrando aqui, normalmente esses nódulos linfáticos eles tendem a ir para a camada mucosa, né, para defender e não deixar, e já destruir esse antígeno, por exemplo. Né? Senão a gente vai ver também alguns nódulos linfáticos na submucosa, ok? Bom, então eu vou começar a mostrar para vocês e comparar com o desenho que a gente está vendo aqui, para vocês conseguirem visualizar essas estruturas nessa lâmina que a gente tem ali na TV, ok? Então, já começando aqui, relembrando, né, a gente tem então a muscular da mucosa, isso aqui vai ser então a nossa camada mucosa. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter fossetas gástricas, né, e aqui lâmina própria, e aqui a gente vai ter essas glândulas que vão ser as glândulas pilóricas, glândulas bem mucosas, né, então a gente está vendo essa região aqui do estômago. Eu vou mostrar primeiro a camada mucosa e depois eu mostro as alterações da camada muscular também, que nessa lâmina também é bom de ver, ok? Bom, então acompanhe. A gente vai ter, né, esse epitélio, revestimento, a muscular da mucosa, as glândulas. E o que começa a acontecer? Ó, o que a gente, só vou chamar a atenção de duas estruturas aqui. Vocês estão vendo que tem umas estruturas mais basófilas, tanto aqui, né, quanto aqui, menorzinho. Essas estruturas basófilas vão ser nódulos linfáticos que estão localizados, então, aqui na camada mucosa, né, da transição entre o estômago e o duodeno, ok? Continuando, né, aqui a gente já consegue ver que as glândulas que antes se localizavam só na camada mucosa, como é que eu vou saber que é camada mucosa e submucosa? Sempre pela muscular da mucosa, tá? A muscular da mucosa sempre vai ser a última estrutura da camada mucosa, né, do sistema digestório, tá? O que a gente está vendo aqui? Que parece que ela se rompeu, né? Na verdade, ela está se rompendo. As glândulas, né, que eram pilóricas, elas começaram a ir para a camada submucosa. Então, por enquanto, a gente está na transição. Ainda tem glândula mucosa aqui em cima e embaixo. Quer dizer, em cima, mucosa, embaixo, submucosa. Continuando, né, por um tempo, essa transição, ela não é de uma hora para outra, mais ou menos aqui, ó, a gente já não tem mais as glândulas mucosas enoveladas em cima. A gente só tem a muscular da mucosa aqui e as glândulas intestinais, as glândulas de Brunner ou duodenais na região da submucosa. Entre elas a gente está vendo aqui tecido conjuntivo denso não modelado, ok? Agora vamos ver como é que está esse epitélio de revestimento. Olhem só, olha como ele cresceu. A gente agora tem vilosidades, né? Então essas vilosidades são bem grudadinhas. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Às vezes a gente consegue ver melhor aqui por cima, né? Aqui tem outra, né? E mais ou menos até aqui, então, a gente vai ter a vilosidade e para baixo a gente vai encontrar essas glândulas tubulares retas, né, bem grudadinhas também, glândulas tubulares retas que vão ser as nossas glândulas intestinais ou de Lieberkühn. Então, na camada mucosa, aqui muscular da mucosa, glândulas intestinais ou de Lieberkühn, vilosidades. Abaixo, na submucosa, glândulas de Brunner ou glândulas duodenais,
Tá? Então, isso vai caracterizar a nossa região do duodeno. Né? Só com a camada mucosa e com a camada submucosa, a gente já vai saber, né, que a gente está na região do duodeno, do intestino delgado. Ok? Se a gente continuar, então a gente veio daqui, né? Veio transição, aqui a gente ainda tem uma transição. É legal também visualizar a transição do epitélio. Então aqui a gente ainda continua tendo fossetas, né? E aqui, ó, a gente já começa a ter uma evaginação desse epitélio, né? E olha o tamanho que fica essa camada mucosa, se a gente comparar com a camada mucosa, né, característica, vou pegar aqui, ó, do estômago, né? Então aqui sim a gente consegue ver a diferença que é uma fosseta gástrica, né, ali a camada mucosa, para uma camada mucosa com vilosidades, né? Gente, essa lâmina é ótima para ver isso, porque a gente está vendo a mesma lâmina, né? Não é assim, isso aqui é maior que a de outro animal, não, é a mesma lâmina. Então ocorre um grande aumento, né, nessas estruturas, justamente para facilitar a absorção dos nutrientes. Então, duodeno. Se a gente for pela submucosa aqui, o que vai acontecer? A gente acaba chegando numa região, né? Aqui a gente teve uma separação, mas o que acontece? A gente já não tem mais glândulas na submucosa. A mucosa, ela continua tendo as glândulas intestinais ou de Lieberkühn e as vilosidades. A gente só não tem mais as glândulas intestinais, as glândulas de Brunner ou glândulas duodenais. Então aqui, né, com essas duas informações, vilosidades, glândulas intestinais e tecido conjuntivo denso não modelado sem glândulas, a gente já sabe então que a gente vai estar na região do jejum, ok? E agora a gente vai visualizar a região do íleo. Então, não fica muito bom, deixa eu tentar colocar um aumento só de lupa, que eu acredito que seja mais fácil. Aqui, ó. Então, não é tão bonito, né, de ver, fica um pouco estranho porque eu coloquei embaixo, né? Porque se eu coloco no aumento mínimo, a TV já dá um zoom e a gente não consegue diferenciar muito bem. Mas aqui a gente consegue entender. Então aqui a gente tem as vilosidades, tá? Às vezes elas estão cortadinhas por causa porque aqui na verdade a gente está vendo um corte transversal, ok? Então as vilosidades intestinais, as glândulas intestinais ou de Lieberkühn, e aqui a gente vê essas estruturas arredondadas, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aqui, formando então uma placa de defesa. Essa placa, então a gente chama de placa de Peyer, né? E essa placa então vai ser composta por uma grande quantidade de nódulos linfáticos unidos nessa região. Essa união desses nódulos linfáticos só acontece na região do íleo do intestino delgado. Então vai servir, obviamente, para a gente caracterizar essa região, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente comparou, então, em duas lâminas todas as regiões. Se ficou qualquer dúvida, por favor, me mandem e-mail.